Organização funcional do corpo humano e controle do meio interno. Pergunta: o que é fisiologia, de acordo com o texto? Resposta correta: a ciência que busca compreender a função dos organismos vivos e de seus componentes. Pergunta: qual das seguintes afirmações descreve corretamente o conceito de homeostase? Resposta correta: é a capacidade do corpo de manter um meio interno relativamente estável. Pergunta: qual é o papel principal do sistema circulatório no contexto da homeostase, conforme descrito no texto? Resposta correta: o transporte e a mistura dos líquidos do meio interno por todo o corpo. Pergunta: como a regulação do dióxido de carbono no sangue exemplifica o feedback negativo? Resposta correta: a elevação dos níveis de dióxido de carbono aumenta a ventilação, reduzindo sua concentração a valores normais. Pergunta: o que caracteriza um ciclo de feedback positivo, conforme discutido no texto? Resposta correta: respostas que amplificam a alteração inicial, podendo levar à instabilidade. A célula e suas funções. Pergunta: qual é o papel principal das mitocôndrias nas células, conforme descrito no texto? Resposta correta: liberar energia transformando nutrientes em ATP. Pergunta: sobre a membrana celular, qual das seguintes afirmações é verdadeira? Resposta correta: consiste em uma bicamada lipídica com proteínas inseridas, controlando a passagem de substâncias. Pergunta: qual a função dos lisossomos nas células? Resposta correta: proporcionar um sistema digestório intracelular, decompondo substâncias. Pergunta: qual é a importância do ATP nas funções celulares, conforme descrito no texto? Resposta correta: fornecer energia para processos celulares, como o transporte ativo, síntese e trabalho mecânico. Pergunta: o que caracteriza o movimento ameboide das células, conforme explicado no texto? Resposta correta: a protrusão de pseudópodes que se fixam nos tecidos, auxiliado pela polimerização da actina. Controle genético da síntese de proteínas, da função celular e da reprodução celular. Pergunta: o que é descrito como a função principal dos genes no núcleo celular? Resposta correta: controlar a reprodução celular e a síntese de proteínas. Pergunta: durante a transcrição do DNA para a formação de RNA, qual base é substituída no RNA? Resposta correta: a timina é substituída por uracila no RNA. Pergunta: qual é o papel do RNA transportador, cRNET, na síntese de proteínas? Resposta correta: transportar aminoácidos ativados até os ribossomos. Pergunta: qual fase da mitose é caracterizada pela separação dos cromossomos irmãos no centrômero? Resposta correta: anáfase. Pergunta: o que torna possível a diferenciação celular durante o desenvolvimento humano? Resposta correta: a ativação e a inativação de genes específicos em diferentes estágios. Potencial de membrana e potencial de ação. Pergunta: qual é o papel da equação de Goldman nos potenciais de membrana? Resposta correta: calcular o potencial de difusão quando a membrana é permeável a vários íons diferentes.
Pergunta: o que ocorre durante a fase de despolarização de um potencial de ação? Resposta correta: a membrana se torna mais permeável aos íons sódio, levando a um aumento rápido do potencial de membrana em direção ao positivo. Pergunta: qual é a principal função da condução saltatória nas fibras nervosas mielínicas? Resposta correta: aumentar a velocidade de transmissão nervosa e conservar energia. Pergunta: qual é o significado do período refratário absoluto em um potencial de ação? Resposta correta: não é possível deflagrar um novo potencial de ação, independentemente da força do estímulo. Pergunta: como a bomba de sódio-potássio, Na+K+, contribui para o potencial de repouso na membrana? Resposta correta: transportando 3 íons sódio para fora e 2 íons potássio para dentro, gerando uma carga negativa interna. Contração do músculo esquelético. Pergunta: qual é a função principal das pontes cruzadas de miosina durante a contração muscular? Resposta correta: interagir com os filamentos de actina, gerando força de contração através do mecanismo de catraca. Pergunta: durante o processo de contração muscular, qual é o papel do complexo troponina-tropomiosina? Resposta correta: inibir a interação dos filamentos de actina e miosina em repouso. Pergunta: qual é a principal diferença entre fibras musculares rápidas e lentas? Resposta correta: fibras rápidas têm menos mioglobina e são adaptadas para contrações curtas e poderosas. Pergunta: o que caracteriza a tetanização no contexto da mecânica da contração muscular? Resposta correta: a fusão das contrações musculares individuais, criando uma contração uniforme contínua. Pergunta: o que impulsiona a hipertrofia muscular em resposta ao treinamento de resistência? Resposta correta: o aumento do número de filamentos de actina e de miosina dentro de cada fibra muscular. Excitação e contração do músculo liso. Pergunta: qual é a principal diferença entre o músculo liso multiunitário e o músculo liso unitário? Resposta correta: no multiunitário, o controle é essencialmente por sinais nervosos, enquanto no unitário as fibras se contraem em massa por junções comunicantes. Pergunta: qual é o papel dos íons cálcio na contração do músculo liso? Resposta correta: os íons cálcio combinam-se com a calmodulina, ativando a miosinoquinase e fosforilando a cabeça de miosina. Pergunta: por que o músculo liso tem uma baixa necessidade de energia em comparação com o músculo esquelético? Resposta correta: a taxa de ligação e liberação das pontes cruzadas de miosina é muito mais lenta, economizando energia. Pergunta: qual efeito tem os íons cálcio no potencial de ação do músculo liso em comparação com o músculo esquelético? Resposta correta: no músculo liso, os íons cálcio são a principal causa do potencial de ação. Pergunta: como fatores teciduais locais e hormônios influenciam a contração do músculo liso? Resposta correta: podem causar contração ou relaxamento, dependendo dos receptores excitatórios ou inibitórios presentes nas células musculares. Excitação rítmica do coração. Excitação rítmica do coração. Pergunta: qual é a função principal do nó sinoatrial no sistema condutor cardíaco?
Resposta correta: iniciar o impulso cardíaco e atuar como marcapasso natural do coração. Pergunta: qual é o papel dos nervos parasimpáticos na regulação da frequência cardíaca? Resposta correta: reduzir a taxa de descarga do nó sinusal, diminuindo a frequência cardíaca. Pergunta: o que ocorre durante um bloqueio atrioventricular (AV? Resposta correta: o marcapasso ventricular passa a ser o sistema de Purkinje, desacelerando o ritmo cardíaco. Pergunta: como a estimulação simpática influencia a condução e o ritmo do coração? Resposta correta: aumenta a permeabilidade ao sódio e ao cálcio, acelerando a frequência cardíaca. Pergunta: o que descreve melhor a síndrome de Stokes-Adams? Resposta correta: um período de perda temporária de consciência devido à falta de fluxo sanguíneo cerebral durante um bloqueio AV repentino. Interpretação eletrocardiográfica de anormalidades. Pergunta: o que representa a onda P no eletrocardiograma, ECG? Resposta correta: despolarização dos átrios. Pergunta: qual é um fator comum que pode desviar o eixo elétrico médio dos ventrículos para a esquerda? Resposta correta: hipertrofia do ventrículo esquerdo causada por hipertensão. Pergunta: o que é indicado por uma diminuição na voltagem do complexo QRS no ECG? Resposta correta: isolamento do coração por excesso de volume de ar nos pulmões, enfisema. Pergunta: qual é a causa mais comum da corrente de lesão no músculo cardíaco? Resposta correta: isquemia coronariana devido à doença aterosclerótica. Pergunta: o que a presença de um potencial de lesão negativo em uma derivação precordial sugere? Resposta correta: uma área de forte potencial negativo indicando uma corrente de lesão na parede anterior dos ventrículos. Arritmias cardíacas. Pergunta: o que caracteriza a taquicardia sinusal no ECG? Resposta correta: frequência cardíaca superior a 100 bpm devido à estimulação do nó sinoatrial. Pergunta: qual tipo de bloqueio AV é caracterizado por dissociação completa das ondas P e do complexo QRS? Resposta correta: bloqueio AV de terceiro grau. Pergunta: quais são condições que geralmente levam à origem de focos ectópicos causadores de contrações prematuras? Resposta correta: isquemia local e irritação tóxica do miocárdio. Pergunta: o que caracteriza a fibrilação ventricular? Resposta correta: impulsos aleatórios que causam contrações descoordenadas, resultando em morte circulatória. Pergunta: como a fibrilação atrial pode aumentar o risco de acidente vascular cerebral, AVC? Resposta correta: estagnação de sangue nos átrios conduz à formação de coágulos, que podem embolizar para o cérebro. Visão geral da circulação. Pergunta: qual é a principal função das arteríolas na circulação sanguínea? Resposta correta: atuar como condutos de controle, alterando o fluxo sanguíneo para os capilares conforme as necessidades teciduais. Pergunta: qual dos fatores a seguir é responsável por um aumento acentuado na resistência vascular de um vaso sanguíneo? Resposta correta: diminuição do raio do vaso.
Pergunta: como a pressão arterial sistólica e diastólica são tipicamente representadas em um adulto saudável? Resposta correta: 120/80 mm Hg. Pergunta: o que é a autorregulação do fluxo sanguíneo? Resposta correta: ajustamento automático da resistência vascular pelos tecidos para manter o fluxo sanguíneo constante em resposta a alterações da pressão arterial. Pergunta: o que é resistência total ao fluxo sanguíneo em vasos dispostos em série? Resposta correta: a soma das resistências de cada um dos vasos individuais. Distensibilidade vascular. Pergunta: qual das afirmativas a seguir descreve melhor a complacência vascular dos vasos sanguíneos? Resposta correta: a quantidade total de sangue que pode ser armazenada em determinada parte da circulação para cada milímetro Hg de pressão. Pergunta: o que pode causar um aumento significativo na pressão de pulso? Resposta correta: rigidez aumentada das artérias, diminuição da complacência arterial. Pergunta: como as válvulas venosas ajudam a mitigar o efeito da gravidade sobre a pressão venosa? Resposta correta: elas impedem o refluxo do sangue, permitindo o fluxo somente unidirecional em direção ao coração. Pergunta: qual é uma função das veias que não está tão presente nas artérias? Resposta correta: atuar como reservatórios de sangue, disponibilizando o sangue conforme necessário. Pergunta: o que é a bomba venosa e sua função principal? Resposta correta: o efeito do movimento muscular sobre as válvulas venosas para manter o fluxo sanguíneo em direção ao coração. A microcirculação e o sistema linfático. Pergunta: qual é o papel principal dos capilares na microcirculação? Resposta correta: facilitar a troca de nutrientes e produtos de excreção entre o sangue e os tecidos. Pergunta: quais fatores principais influenciam a taxa de filtração de líquidos através dos capilares? Resposta correta: pressões hidrostática e coloidosmótica, juntamente com o coeficiente de filtração capilar. Pergunta: o que caracteriza a vasomotricidade nos capilares? Resposta correta: interrupções rítmicas no fluxo sanguíneo devido à contração e relaxamento dos esfíncteres pré-capilares. Pergunta: como o sistema linfático ajuda a prevenir o edema nos tecidos? Resposta correta: transporte de excesso de líquidos e proteínas dos espaços intersticiais de volta ao sangue. Pergunta: qual é a função das válvulas no sistema linfático? Resposta correta: permitir que a linfa flua em direção unidirecional, ajudando no bombeamento linfático. Regulação nervosa da circulação. Pergunta: qual é o papel principal do sistema nervoso simpático na regulação circulatória? Resposta correta: causar vasoconstrição e aumentar a frequência e a força do bombeamento cardíaco. Pergunta: o que ocorre quando o sistema nervoso é ativado durante o exercício físico intenso? Resposta correta: a pressão arterial aumenta para suprir as necessidades aumentadas do tecido muscular. Fluxo sanguíneo muscular e débito cardíaco durante o exercício, ou circulação coronariana e cardiopatia isquêmica. Pergunta: durante o exercício, o fluxo sanguíneo no músculo esquelético pode aumentar?
Resposta correta: em 15 a 25 vezes acima do normal. Justificação: do texto afirma que durante o exercício, essa taxa pode aumentar 15 a 25 vezes em relação ao fluxo sanguíneo em repouso. Pergunta: em qual dos seguintes fatores não é mencionado como um vasodilatador liberado durante o exercício no músculo esquelético? Resposta correta: o óxido nítrico. Justificação: do texto lista outros vasodilatadores, mas não menciona o óxido nítrico neste contexto. Pergunta: e durante o exercício, o aumento da pressão arterial é importante por quê? Resposta correta: ajuda a aumentar o fluxo sanguíneo impulsionando o sangue através do sistema arterial. Justificação: do texto menciona que a elevação da pressão arterial ajuda a aumentar o fluxo sanguíneo, e ao impulsionar o sangue através do sistema arterial. Pergunta: em qual das seguintes afirmações sobre a circulação coronariana é incorreta? Resposta correta: o fluxo sanguíneo para o músculo cardíaco aumenta durante a contração muscular, sístole. Justificação: do texto afirma que o fluxo sanguíneo para o músculo cardíaco diminui durante a contração muscular. Pergunta: em qual dos seguintes não é mencionado como um fator que aumenta a tendência à fibrilação ventricular após um infarto agudo do miocárdio? Resposta correta: diminuição do cálcio intracelular. Justificação: do texto não menciona a diminuição do cálcio intracelular como um fator que aumenta a tendência à fibrilação ventricular. Insuficiência cardíaca. Pergunta: em qual das seguintes afirmações sobre a insuficiência cardíaca é incorreta? Resposta correta: sempre resulta em diminuição do débito cardíaco, mesmo após compensação. Justificação: do texto menciona que na insuficiência cardíaca compensada, o débito cardíaco pode retornar a níveis relativamente normais, especialmente em repouso. Pergunta: em qual dos seguintes não é mencionado como um efeito da estimulação simpática durante a insuficiência cardíaca? Resposta correta: diminuição da pressão média de enchimento sistêmico. Justificação: do texto afirma que a estimulação simpática aumenta a pressão média de enchimento sistêmico, não a diminui. Pergunta: na insuficiência cardíaca descompensada, qual das seguintes não é mencionada como uma causa? Resposta correta: aumento da sensibilidade dos receptores beta-adrenérgicos no coração. Justificação: do texto não menciona o aumento da sensibilidade dos receptores beta-adrenérgicos como uma causa da insuficiência cardíaca descompensada. Pergunta: em qual das seguintes características não é típica da insuficiência cardíaca unilateral esquerda? Resposta correta: edema periférico significativo. Justificação: o edema periférico significativo é mais característico da insuficiência cardíaca unilateral direita, não da esquerda. Pergunta: na insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada? Resposta correta: o enchimento dos ventrículos durante a diástole pode estar prejudicado. Justificação: do texto menciona que o músculo cardíaco pode se tornar espesso e rígido, prejudicando o enchimento dos ventrículos durante a diástole. Válvulas e bolhas cardíacas, ou doenças cardíacas valvares e congênitas. Pergunta: em qual das seguintes afirmações sobre as bolhas cardíacas é incorreta?
Resposta correta, e a terceira bulha cardíaca ocorre no início do terço final da diástole. Justificação: do texto afirma que a terceira bulha cardíaca ocorre no início do terço médio da diástole. Pergunta: na estenose aórtica, qual das seguintes não é uma característica comum? Resposta correta: diminuição da pressão atrial esquerda. Justificação: do texto menciona a elevação crônica da pressão atrial esquerda como uma característica da estenose aórtica, não diminuição. Pergunta: qual das seguintes afirmações sobre a insuficiência aórtica é verdadeira? Resposta correta: ocorre hipertrofia ventricular esquerda. Justificação: do texto afirma que na insuficiência aórtica a hipertrofia ventricular esquerda é causada pelo aumento do volume sistólico necessário para o coração. Pergunta: na persistência do canal arterial, qual das seguintes não é uma característica típica? Resposta correta: diminuição da saturação de oxigênio do sangue arterial. Justificação: do texto menciona que na persistência do canal arterial a saturação de oxigênio do sangue arterial é maior do que o normal, a não ser que tenha ocorrido insuficiência cardíaca. Pergunta: na tetralogia de Fallot, qual das seguintes não é uma das 4 anormalidades cardíacas características? Resposta correta: hipertrofia ventricular esquerda. Justificação: do texto lista 4 anormalidades na tetralogia de Fallot, incluindo hipertrofia ventricular direita, não esquerda. Choque circulatório e seu tratamento. Pergunta: qual dos seguintes não é mencionado como um fator que pode diminuir o débito cardíaco e levar ao choque? Resposta correta: aumento da resistência vascular periférica. Justificação: do texto menciona anormalidades cardíacas, diminuição do volume sanguíneo e obstrução do fluxo sanguíneo como fatores que podem diminuir o débito cardíaco. Pergunta: no choque hemorrágico compensado, qual dos seguintes não é um mecanismo de compensação mencionado? Resposta correta: diminuição da formação de angiotensina segunda. Justificação: do texto menciona o aumento da formação de angiotensina segunda ou como um mecanismo compensatório. Pergunta: qual das seguintes afirmações sobre o choque irreversível é incorreta? Resposta correta: novas moléculas de adenosina podem ser sintetizadas rapidamente para reverter o processo. Justificação: do texto afirma que novas moléculas de adenosina podem ser sintetizadas em uma taxa de apenas 2% da quantidade celular total por hora, indicando que a síntese é lenta. Pergunta: no tratamento do choque hipovolêmico causado por queimaduras graves, qual é a terapia mais adequada? Resposta correta: infusão de plasma. Justificação: do texto afirma que a infusão intravenosa de plasma constitui a terapia adequada para o choque que pode ocorrer no paciente com queimaduras. Pergunta: qual dos seguintes não é mencionado como um efeito da histamina no choque anafilático? Resposta correta: aumento da pressão arterial. Justificação: do texto menciona que a histamina causa dilatação das arteríolas o que resulta em diminuição da pressão arterial, não em aumento. Regulação dos compartimentos de líquidos corporais, e líquidos extracelulares e intracelulares, e edema.
Pergunta: qual das seguintes afirmações sobre os compartimentos de líquidos corporais é incorreta? Resposta correta: o hematócrito é normalmente maior nas mulheres do que nos homens. Justificação: o texto afirma que o hematócrito é normalmente de cerca de 0,42 nos homens e de cerca de 0,38 nas mulheres. Pergunta: qual dos seguintes não é mencionado como um princípio básico para estimar mudanças nos volumes dos líquidos intracelular e extracelular? Resposta correta: o número de osmóis nos líquidos extracelular e intracelular varia constantemente. Justificação: o texto afirma que o número de osmóis nos líquidos extracelular e intracelular permanece relativamente constante. Pergunta: qual é o efeito da adição de uma solução hipertônica ao líquido extracelular? Resposta correta: aumento do volume extracelular e diminuição do volume intracelular. Justificação: do texto menciona que quando uma solução hipertônica é adicionada, o efeito final é o aumento do volume extracelular e diminuição do volume do líquido intracelular. Pergunta: qual das seguintes não é mencionada como uma causa geral de edema extracelular? Resposta correta: aumento da pressão oncótica do plasma. Justificação: do texto menciona o extravasamento anormal de líquido e a incapacidade dos vasos linfáticos, mas não cita o aumento da pressão oncótica do plasma. Pergunta: qual dos seguintes não é mencionado como um fator de segurança que normalmente previne o edema? Resposta correta: aumento da produção de proteínas plasmáticas pelo fígado. Justificação: do texto menciona a baixa complacência dos tecidos, o aumento do fluxo linfático e a pressão hidrostática negativa do líquido intersticial, mas não cita o aumento da produção de proteínas plasmáticas pelo fígado. Sistema urinário, anatomia funcional e formação da urina pelos rins. Pergunta: qual das seguintes não é mencionada como uma função dos rins na manutenção da homeostase? Resposta correta: produção de insulina. Justificação: do texto lista várias funções dos rins, mas não menciona a produção de insulina. Pergunta: qual é a porcentagem aproximada do débito cardíaco que normalmente flui para os dois rins? Resposta correta: 22%. Justificação: do texto afirma que normalmente, o fluxo sanguíneo para os dois rins corresponde a cerca de 22% do débito cardíaco. Pergunta: qual das seguintes estruturas não faz parte de um néfron? Resposta correta: ureter. Justificação: do texto descreve o néfron como composto por glomérulo, cápsula de Bowman e um longo túbulo, mas não inclui o ureter. Pergunta: o reflexo da micção é principalmente controlado por qual parte do sistema nervoso? Resposta correta: de medula espinhal. Justificação: do texto afirma que o reflexo da micção é um reflexo autonômico da medula espinhal. Pergunta: qual dos seguintes processos é descrito como quantitativamente mais importante para a formação da urina? Resposta correta: reabsorção tubular. Justificação: do texto menciona que em geral,
a reabsorção tubular é quantitativamente mais importante do que a secreção tubular para a formação da urina. Filtração glomerular, fluxo sanguíneo renal e seus respectivos controles. Pergunta: qual é a taxa de filtração glomerular, TFG, o normal em um adulto? Resposta correta: aproximadamente 125 ml por minuto. Justificação: do texto afirma que a taxa de filtração glomerular, TFG, é normalmente de cerca de 125 ml por minuto. Pergunta: qual dos seguintes fatores não é mencionado como um determinante direto da pressão de filtração efetiva nos capilares glomerulares? Resposta correta: fluxo sanguíneo renal. Justificação: do texto lista a pressão hidrostática glomerular, a pressão hidrostática na cápsula de Bowman e a pressão coloidosmótica das proteínas plasmáticas como determinantes diretos. Pergunta: qual é o efeito da angiotensina II na filtração glomerular? Resposta correta: tende a aumentar a TFG ao contrair mais as arteríolas eferentes do que as aferentes. Justificação: do texto menciona que a angiotensina II causa a constrição das arteríolas eferentes em maior grau do que as arteríolas aferentes, e portanto, tende a aumentar a pressão hidrostática glomerular. Pergunta: qual dos seguintes não é mencionado como um mecanismo de autorregulação da TFG? Resposta correta: controle hormonal. Justificação: do texto discute o feedback tubuloglomerular e a autorregulação miogênica como mecanismos de autorregulação. Pergunta: qual é o efeito do envelhecimento na TFG e no fluxo sanguíneo renal? Resposta correta: diminui tanto a TFG quanto o fluxo sanguíneo renal. Justificação: do texto afirma que o envelhecimento diminui o fluxo sanguíneo renal e a TFG principalmente devido à redução do número de néfrons funcionais. Reabsorção e secreção tubulares renais. Pergunta: qual dos seguintes processos não está envolvido na formação da urina? Resposta correta: síntese de proteínas. Justificação: do texto menciona que a formação da urina é o resultado de 3 processos básicos: infiltração glomerular, reabsorção tubular e secreção tubular. Pergunta: qual é o principal mecanismo de transporte para a reabsorção de glicose nos túbulos proximais? Resposta correta: transporte ativo secundário. Justificação: do texto afirma que muitos dos nutrientes, como a glicose e os aminoácidos, são reabsorvidos por meio de transporte ativo secundário com o sódio. Pergunta: qual segmento do néfron é o principal local de ação dos diuréticos de alça, como a furosemida? Resposta correta: ramo ascendente espesso da alça de Henle. Justificação: do texto menciona que o ramo ascendente espesso da alça de Henle constitui o local de ação dos potentes diuréticos de alça, como a furosemida. Pergunta: qual hormônio controla principalmente a permeabilidade à água nos túbulos distais e coletores? Resposta correta: o hormônio antidiurético, SADH.
Justificação: o texto afirma que a permeabilidade à água depende da presença ou da ausência do hormônio antidiurético, já ADH, nos túbulos distais e coletores. Pergunta: o que acontece com a reabsorção tubular quando a pressão arterial aumenta? Resposta correta: diminui, levando a natriurese e diurese por pressão. Justificação: do texto menciona que ou mesmo pequenos aumentos da pressão arterial podem elevar as taxas de excreção urinária do sódio e da água, fenômenos denominados natriurese por pressão e diurese por pressão, respectivamente. Concentração e diluição da urina, regulação da osmolaridade e concentração de sódio do líquido extracelular. Pergunta: qual é o principal hormônio responsável pelo controle da osmolaridade urinária? Resposta correta: o hormônio antidiurético, ADH. Justificação: do texto afirma que o hormônio antidiurético controla a osmolaridade urinária e explica como o ADH afeta a permeabilidade à água nos túbulos renais. Pergunta: qual das seguintes estruturas renais é responsável pela criação do gradiente osmótico na medula renal? Resposta correta: valsa de Ehle. Justificação: do texto menciona que o mecanismo multiplicador de contracorrente, que depende das características especiais da alça de Ehle, é responsável por criar o gradiente osmótico na medula renal. Pergunta: o que acontece com a secreção de ADH quando a osmolaridade do líquido extracelular diminui? Resposta correta: diminui. Justificação: do texto afirma que quando há excesso de água no organismo e a osmolaridade do líquido extracelular está reduzida, a secreção de ADH diminui. Pergunta: qual das seguintes condições não é mencionada como uma causa de diabetes insípido? Resposta correta: hipertensão arterial. Justificação: do texto lista traumatismos cranianos, infecções e anormalidades congênitas como causas de diabetes insípido central, mas não menciona hipertensão arterial. Pergunta: além do mecanismo osmorreceptor ADH, qual outro sistema é particularmente importante na regulação da concentração de sódio e osmolaridade do líquido extracelular? Resposta correta: mecanismo da sede. Justificação: do texto afirma que os dois sistemas principais estão particularmente envolvidos na regulação da concentração de sódio e na osmolaridade do líquido extracelular, o sistema de feedback osmorreceptor ADH e 2, o mecanismo da sede. Regulação renal de potássio, cálcio, fosfato e magnésio, integração de mecanismos renais para o controle do volume sanguíneo e do líquido extracelular. Pergunta: qual dos seguintes fatores não é mencionado como responsável por deslocar o potássio para dentro das células? Resposta correta: acidose. Justificação: do texto menciona que a acidose metabólica aumenta a concentração extracelular de potássio, movendo-o para fora das células, não para dentro. Pergunta: qual hormônio é descrito como o principal mecanismo de controle por feedback da concentração de potássio no líquido extracelular? Resposta correta: aldosterona.
Justificação do texto afirma que a aldosterona é o principal mecanismo hormonal para o controle por feedback da concentração de íons potássio do líquido extracelular. Pergunta: em qual dos seguintes não é mencionado como um efeito do paratormônio, PTH, no controle do cálcio? Resposta correta: inibição da secreção de aldosterona. Justificação: do texto lista 3 efeitos principais do PTH no controle do cálcio, mas não menciona nenhum efeito sobre a secreção de aldosterona. Pergunta: do que é descrito como um dos mecanismos mais potentes para o controle do volume sanguíneo e do volume do líquido extracelular? Resposta correta: natriurese por pressão e diurese por pressão. Justificação: do texto afirma que um dos mecanismos mais potentes para o controle do volume sanguíneo e do volume do líquido extracelular e para a manutenção do equilíbrio de sódio e de líquido é o efeito da pressão arterial sobre a excreção de sódio e de água, natriurese por pressão e diurese por pressão, respectivamente. Pergunta: em qual dos seguintes não é mencionado como um fator que pode causar perda de líquido do plasma para os espaços intersticiais, edema? Resposta correta: aumento da pressão oncótica intersticial. Justificação: do texto lista 4 principais fatores que podem causar edema, incluindo aumento da pressão hidrostática capilar, diminuição da pressão coloidosmótica do plasma e aumento da permeabilidade dos capilares, mas não mencionam aumento da pressão oncótica intersticial. Capítulo 31 Equilíbrio ácido-básico. Pergunta: em qual das seguintes opções não é mencionada como uma das principais defesas do corpo contra alterações na concentração de H+? Resposta correta: fígado. Justificação: do texto menciona 3 defesas principais, em sistemas de tampão, sistema respiratório e rins. O fígado não é mencionado como uma defesa principal contra alterações na concentração de H+. Pergunta: em qual é o sistema tampão mais importante no líquido extracelular? Resposta correta: sistema tampão bicarbonato. Justificação: do texto afirma que o tampão mais importante do líquido extracelular é o sistema tampão bicarbonato, expressão parcial de CO2-PCO2. Pergunta: em que tipo de distúrbio acidobásico resulta de um aumento primário na PCO2? Resposta correta: acidose respiratória. Justificação: do texto menciona que a acidose causada pelo aumento da PCO2 recebe o nome de acidose respiratória. Pergunta: qual é o principal mecanismo de secreção de H+ na parte final dos túbulos distais e nos túbulos coletores? Resposta correta: transporte ativo primário. Justificação: do texto afirma que na parte final dos túbulos distais e nos túbulos coletores, o H+ é secretado por transporte ativo primário. Pergunta: qual é o tampão urinário mais importante na acidose crônica? Resposta correta: a amônia. Justificação: do texto menciona que a amônia é o tampão urinário mais importante na acidose crônica. Diuréticos e doenças renais. Pergunta: qual é o principal mecanismo de ação da maioria dos diuréticos utilizados clinicamente?
Resposta correta: diminuição da reabsorção de cloreto de sódio nos túbulos renais. Justificação: o texto afirma que em sua maioria, os diuréticos utilizados clinicamente atuam sobretudo para diminuir a taxa de reabsorção de cloreto de sódio nos túbulos renais. Pergunta: qual das seguintes não é mencionada como uma categoria principal de lesão renal aguda, CLRA? Resposta correta: VLRA metabólica. Justificação: o texto menciona 3 categorias principais de LRA: pré-renal, intrarrenal e pós-renal. Pergunta: qual é a porcentagem aproximada de néfrons funcionais que precisam ser perdidos antes que sintomas clínicos graves de doença renal crônica, DRC, geralmente ocorram? Resposta correta: 70%. Justificação: o texto afirma que com frequência, os sintomas clínicos graves de DRC só ocorrem quando o número de néfrons funcionais cai para pelo menos 70% abaixo do normal. Pergunta: quais são as 2 causas mais comuns de doença renal terminal mencionadas no texto? Resposta correta: diabetes mellitus e hipertensão. Justificação: o texto afirma que entre as causas mais comuns de doença renal terminal, estão o diabetes mellitus e a hipertensão, que, juntos, são responsáveis por mais de 70% de todos os casos de DRC. Pergunta: qual das seguintes não é mencionada como um efeito da insuficiência renal sobre os líquidos corporais? Resposta correta: hipercalcemia. Justificação: o texto menciona retenção de água, aumento da ureia, acidose e anemia como efeitos da insuficiência renal, mas não menciona hipercalcemia, hemácias, anemia e policitemia. Pergunta: qual é a principal função das hemácias? Resposta correta: transportar hemoglobina e oxigênio. Justificação: o texto afirma que uma das principais funções das hemácias, eritrócitos, consiste em transportar a hemoglobina, uma proteína que carrega o oxigênio dos pulmões até os tecidos. Pergunta: qual hormônio é o principal regulador da produção de hemácias? Resposta correta: eritropoetina. Justificação: o texto menciona que o principal fator que estimula a produção de hemácias é o hormônio circulante denominado eritropoetina. Pergunta: qual das seguintes não é mencionada como uma causa de anemia? Resposta correta: hipertireoidismo. Justificação: o texto menciona perda sanguínea, disfunção da medula óssea, anemia aplásica, e deficiência de vitamina B12 e anemia megaloblástica, como causas de anemia, mas não menciona hipertireoidismo. Pergunta: na anemia falciforme, o que causa a forma anormal das hemácias? Resposta correta: precipitação de hemoglobina anormal em cristais. Justificação: o texto afirma que na anemia falciforme, quando essa hemoglobina anormal é exposta a baixas concentrações de oxigênio, ela precipita em longos cristais dentro das hemácias, o que faz a célula adquirir uma forma anormal em foice. Pergunta: qual das seguintes condições não é mencionada como uma causa de policitemia? Resposta correta: deficiência de ferro.
Justificação do texto menciona hipóxia crônica em grandes altitudes, insuficiência cardíaca e policitemia vera como causas de policitemia, mas não menciona deficiência de ferro. Resistência do corpo a infecções, leucócitos, granulócitos, sistema mononuclear fagocitário e processo inflamatório. Pergunta: qual dos seguintes tipos de leucócitos é mais abundante no sangue? Resposta correta: neutrófilos. Justificação: do texto afirma que os neutrófilos constituem aproximadamente 62% dos leucócitos no sangue. Pergunta: qual é a principal função dos neutrófilos e macrófagos no combate a infecções? Resposta correta: fagocitose. Justificação: do texto menciona que a principal função dos neutrófilos e dos macrófagos é a fagocitose. Pergunta: qual das seguintes não é mencionada como uma das principais linhas de defesa durante o processo inflamatório? Resposta correta: ativação de linfócitos T. Justificação: do texto descreve 4 linhas de defesa principais no processo inflamatório, incluindo a ação dos macrófagos teciduais, invasão de neutrófilos e macrófagos, e aumento da produção de granulócitos e monócitos na medula óssea, mas não menciona especificamente a ativação de linfócitos T como uma das principais linhas de defesa. Pergunta: qual é a principal função dos eosinófilos? Resposta correta: combater infecções parasitárias. Justificação: do texto afirma que a produção de eosinófilos é estimulada por infecções parasitárias e que eles são eficazes contra parasitas que são muito grandes para serem fagocitados. Pergunta: qual das seguintes células é responsável pela liberação de histamina durante reações alérgicas? Resposta correta: mastócitos e basófilos. Justificação: do texto menciona que os mastócitos e os basófilos desempenham um importante papel em algumas reações alérgicas e que eles liberam histamina e outras substâncias durante reações alérgicas. Resistência do corpo a infecções, segunda. Imunidade e alergia. Pergunta: qual dos seguintes não é um tipo de imunidade adquirida? Resposta correta: imunidade inata. Justificação: do texto menciona que a imunidade adquirida inclui imunidade humoral, mediada por linfócitos B, e imunidade celular, mediada por linfócitos T. A imunidade inata é descrita como um sistema separado de defesa geral. Pergunta: qual é a principal função dos linfócitos B na resposta imune? Resposta correta: produção de anticorpos. Justificação: do texto afirma que os linfócitos B se transformam em plasmócitos que produzem anticorpos gama-globulina. Pergunta: qual dos seguintes tipos de linfócitos T é descrito como o mais numeroso e como regulador de praticamente todas as funções imunes? Resposta correta: linfócitos T auxiliares. Justificação: do texto menciona que os linfócitos T auxiliares são os mais numerosos e os servem como reguladores de praticamente todas as funções imunes. Pergunta: qual é o principal mecanismo pelo qual os linfócitos T citotóxicos matam células-alvo?
Resposta correta: liberação de perforinas. Justificação: do texto afirma que os linfócitos T citotóxicos secretam proteínas formadoras de poros, denominadas perforinas, que literalmente perfuram grandes orifícios na membrana das células atacadas. Pergunta: em qual das seguintes condições não é mencionada como uma doença autoimune? Resposta correta: de malária. Justificação: do texto lista várias doenças autoimunes, incluindo febre reumática, glomerulonefrite e miastenia graves, mas não menciona a malária, que é uma doença infecciosa causada por parasitas. Tipos sanguíneos: transfusão e transplante de tecidos e de órgãos. Pergunta: em qual tipo sanguíneo possui tanto aglutinógenos A quanto B em suas hemácias? Resposta correta: em tipo AB. Justificação: do texto afirma que quando ambos os aglutinógenos A e B estão presentes, o grupo sanguíneo é tipo AB. Pergunta: em qual é o tipo sanguíneo mais comum mencionado no texto? Resposta correta: em tipo O. Justificação: do texto menciona que a prevalência aproximada do tipo O é de 47%, sendo a mais alta entre os tipos sanguíneos listados. Pergunta: em qual das seguintes afirmações sobre o sistema RH é correta? Resposta correta: a exposição ao antígeno RH é necessária para desenvolver aglutininas anti-RH. Justificação: do texto afirma que o indivíduo precisa ser inicialmente exposto a um antígeno RH, em geral por meio de transfusão sanguínea ou durante a gravidez ou para desenvolver aglutininas anti-RH. Pergunta: em qual tipo de transplante ocorre entre gêmeos idênticos? Resposta correta: viso-enxerto. Justificação: do texto define o enxerto como o transplante de um órgão entre gêmeos idênticos. Pergunta: em qual dos seguintes não é mencionado como um método para prevenir a rejeição de enxerto? Resposta correta: antibióticos. Justificação: do texto lista várias formas de prevenir a rejeição de enxerto, incluindo glicocorticoides, azatioprina e ciclosporina, mas não menciona antibióticos como um método de prevenção. Hemostasia e coagulação sanguínea. Pergunta: em qual dos seguintes não é mencionado como um dos eventos da hemostasia? Resposta correta: produção de eritrócitos. Justificação: do texto menciona espasmo vascular, formação de tampão plaquetário e formação de coágulo sanguíneo como eventos da hemostasia, mas não menciona a produção de eritrócitos. Pergunta: em qual vitamina é essencial para a ativação normal da protrombina no fígado? Resposta correta: vitamina K. Justificação: do texto afirma que a vitamina K é necessária para a ativação normal da protrombina no fígado. Grupos sanguíneos: transfusão e transplante de tecidos e órgãos. Pergunta: em qual tipo sanguíneo possui tanto aglutinógenos A quanto B em suas hemácias? Resposta correta: em tipo AB. Justificação: do texto afirma que quando ambos os aglutinógenos A e B estão presentes, o grupo sanguíneo é tipo AB.
Pergunta: qual é o tipo sanguíneo mais comum mencionado no texto? Resposta correta: tipo O. Justificação: do texto menciona que a prevalência aproximada do tipo O é de 47%, sendo a mais alta entre os tipos sanguíneos listados. Pergunta: qual das seguintes afirmações sobre o sistema RH é correta? Resposta correta: a exposição ao antígeno RH é necessária para desenvolver aglutininas anti-RH. Justificação: do texto afirma que o indivíduo precisa ser inicialmente exposto a um antígeno RH, em geral por meio de transfusão sanguínea ou durante a gravidez ou para desenvolver aglutininas anti-RH. Pergunta: qual tipo de transplante ocorre entre gêmeos idênticos? Resposta correta: visoenxerto. Justificação: do texto define isoenxerto como o transplante de um órgão entre gêmeos idênticos. Pergunta: qual dos seguintes não é mencionado como um método para prevenir a rejeição de enxerto? Resposta correta: antibióticos. Justificação: do texto lista várias formas de prevenir a rejeição de enxerto, incluindo glicocorticoides, azatioprina e ciclosporina, mas não menciona antibióticos como um método de prevenção. Hemostasia e coagulação sanguínea. Pergunta: qual dos seguintes não é mencionado como um dos eventos da hemostasia? Resposta correta: produção de eritrócitos. Justificação: do texto menciona espasmo vascular, formação de tampão plaquetário e formação de coágulo sanguíneo como eventos da hemostasia, mas não menciona a produção de eritrócitos. Pergunta: qual vitamina é essencial para a ativação normal da protrombina no fígado? Resposta correta: vitamina K. Justificação: do texto afirma que a vitamina K é necessária para a ativação normal da protrombina no fígado. Pergunta: qual das seguintes opções não é mencionada como uma das três principais etapas para a formação do coágulo sanguíneo? Resposta correta: retração do coágulo. Justificação: do texto lista três etapas essenciais para a formação do coágulo: 1. Formação do ativador de protrombina. 2. Conversão da protrombina em trombina e 3. Conversão do fibrinogênio em fibras de fibrina. Pergunta: qual das seguintes substâncias não é mencionada como um importante fator anticoagulante? Resposta correta: protrombina. Justificação: do texto lista antitrombina terceira, heparina e trombomodulina como importantes fatores anticoagulantes, mas não menciona a protrombina. Pergunta: qual das seguintes condições pode resultar em tendência hemorrágica devido à deficiência de fatores de coagulação? Resposta correta: doença hepática. Justificação: do texto afirma que a doença hepática, como cirrose, pode deprimir a produção de fatores de coagulação e causar tendência hemorrágica. Grupos sanguíneos, transfusão e transplante de tecidos e órgãos.
Pergunta: qual tipo sanguíneo possui tanto aglutinógenos A quanto B em suas hemácias? Resposta correta: tipo AB. Justificação: o texto afirma que quando ambos os aglutinógenos A e B estão presentes, o grupo sanguíneo é tipo AB. Pergunta: qual é o tipo sanguíneo mais comum mencionado no texto? Resposta correta: tipo O. Justificação: do texto menciona que a prevalência aproximada do tipo O é de 47%, sendo a mais alta entre os tipos sanguíneos listados. Pergunta: qual das seguintes afirmações sobre o sistema RH é correta? Resposta correta: a exposição ao antígeno RH é necessária para desenvolver aglutininas anti-RH. Justificação: o texto afirma que o indivíduo precisa ser inicialmente exposto a um antígeno RH, em geral por meio de transfusão sanguínea ou durante a gravidez ou para desenvolver aglutininas anti-RH. Pergunta: qual tipo de transplante ocorre entre gêmeos idênticos? Resposta correta: isoenxerto. Justificação: do texto define isoenxerto como o transplante de um órgão entre gêmeos idênticos. Pergunta: qual dos seguintes não é mencionado como um método para prevenir a rejeição de enxerto? Resposta correta: antibióticos. Justificação: do texto lista várias formas de prevenir a rejeição de enxerto, incluindo glicocorticoides, azatioprina e ciclosporina, mas não menciona antibióticos como um método de prevenção. Contração do músculo liso. Pergunta: qual é a principal diferença entre o músculo liso multiunitário e o músculo liso unitário? Resposta correta: no multiunitário, o controle é essencialmente por sinais nervosos, enquanto no unitário as fibras se contraem em massa por junções comunicantes. Justificação: o músculo liso multiunitário é controlado por nervos, enquanto o unitário se contrai em massa. Pergunta: qual é o papel dos íons cálcio na contração do músculo liso? Resposta correta: os íons cálcio combinam-se com a calmodulina, ativando a miosinoquinase e fosforilando a cabeça de miosina. Justificação: cálcio ativa a calmodulina, que ativa a miosinoquinase. Pergunta: por que o músculo liso tem uma baixa necessidade de energia em comparação com o músculo esquelético? Resposta correta: a taxa de ligação e liberação das pontes cruzadas de miosina é muito mais lenta, economizando energia. Justificação: ciclagem lenta das pontes cruzadas economiza energia. Pergunta: qual efeito tem os íons cálcio no potencial de ação do músculo liso em comparação com o músculo esquelético? Resposta correta: no músculo liso, os íons cálcio são a principal causa do potencial de ação. Justificação: cálcio é fundamental para o potencial de ação no músculo liso. Pergunta: como fatores teciduais locais e hormônios influenciam a contração do músculo liso? Resposta correta: podem causar contração ou relaxamento,
dependendo dos receptores excitatórios ou inibitórios presentes nas células musculares. Justificação: hormônios e fatores teciduais atuam via receptores específicos. Excitação rítmica do coração. Pergunta: qual é a função principal do nó sinoatrial no sistema condutor cardíaco? Resposta correta: iniciar o impulso cardíaco e atuar como marcapasso natural do coração. Pergunta: qual é o papel dos nervos parasimpáticos na regulação da frequência cardíaca? Resposta correta: reduzir a taxa de descarga do nó sinusal, diminuindo a frequência cardíaca. Pergunta: o que ocorre durante um bloqueio atrioventricular, (AV)? Resposta correta: o marcapasso ventricular passa a ser o sistema de Purkinje, desacelerando o ritmo cardíaco. Pergunta: como a estimulação simpática influencia a condução e o ritmo do coração? Resposta correta: aumenta a permeabilidade ao sódio e ao cálcio, acelerando a frequência cardíaca. Pergunta: o que descreve melhor a síndrome de Stokes-Adams? Resposta correta: período de perda temporária de consciência devido à falta de fluxo sanguíneo cerebral durante um bloqueio AV repentino. Interpretação eletrocardiográfica de anormalidades. Pergunta: o que representa a onda P no eletrocardiograma, (ECG)? Resposta correta: despolarização dos átrios. Pergunta: qual é um fator comum que pode desviar o eixo elétrico médio dos ventrículos para a esquerda? Resposta correta: hipertrofia do ventrículo esquerdo causada por hipertensão. Pergunta: o que é indicado por uma diminuição na voltagem do complexo QRS no ECG? Resposta correta: isolamento do coração por excesso de volume de ar nos pulmões, enfisema. Pergunta: qual é a causa mais comum da corrente de lesão no músculo cardíaco? Resposta correta: isquemia coronariana devido à doença aterosclerótica. Pergunta: o que a presença de um potencial de lesão negativo em uma derivação precordial sugere? Resposta correta: uma área de forte potencial negativo indicando uma corrente de lesão na parede anterior dos ventrículos. Arritmias cardíacas. Pergunta: o que caracteriza a taquicardia sinusal no ECG? Resposta correta: frequência cardíaca superior a 100 bpm devido à estimulação do nó sinoatrial. Pergunta: qual tipo de bloqueio AV é caracterizado por dissociação completa das ondas P e do complexo QRS? Resposta correta: bloqueio AV de terceiro grau. Pergunta: quais são condições que geralmente levam à origem de focos ectópicos causadores de contrações prematuras? Resposta correta: isquemia local e irritação tóxica do miocárdio. Pergunta: o que caracteriza a fibrilação ventricular? Resposta correta: impulsos aleatórios que causam contrações descoordenadas, resultando em morte circulatória.
Pergunta: como a fibrilação atrial pode aumentar o risco de acidente vascular cerebral, AVC? Resposta correta: estagnação de sangue nos átrios conduz à formação de coágulos, que podem embolizar para o cérebro. Sistema nervoso autônomo e medula adrenal. Pergunta: qual é a principal diferença entre as fibras nervosas simpáticas e parasimpáticas em termos de localização dos gânglios? Resposta correta: os gânglios simpáticos estão próximos ao SNC, enquanto os parasimpáticos estão próximos aos órgãos efetores. Pergunta: qual é o principal neurotransmissor liberado pelas fibras pós-ganglionares simpáticas? Resposta correta: noradrenalina. Pergunta: qual é o efeito da estimulação simpática no coração? Resposta correta: aumenta a frequência e a força das contrações cardíacas. Pergunta: o que são substâncias simpaticomiméticas? Resposta correta: substâncias que atuam como a noradrenalina e a adrenalina no terminal nervoso simpático. Pergunta: qual é a função principal da medula adrenal no sistema nervoso autônomo? Resposta correta: liberar grandes quantidades de adrenalina e noradrenalina na circulação. Sistema urinário, anatomia funcional e formação da urina pelos rins. Pergunta: qual das seguintes não é mencionada como uma função dos rins na manutenção da homeostase? Resposta correta: produção de insulina. Pergunta: qual é a porcentagem aproximada do débito cardíaco que normalmente flui para os dois rins? Resposta correta: 22%. Pergunta: qual das seguintes estruturas não faz parte de um néfron? Resposta correta: ureter. Pergunta: o reflexo da micção é principalmente controlado por qual parte do sistema nervoso? Resposta correta: de medula espinhal. Pergunta: qual dos seguintes processos é descrito como quantitativamente mais importante para a formação da urina? Resposta correta: reabsorção tubular. Metabolismo dos carboidratos e formação do trifosfato de adenosina. Pergunta: qual é a principal função do ATP nas células? Resposta correta: fornecer energia para processos celulares. Pergunta: o que acontece com a glicose após entrar na célula? Resposta correta: é fosforilada pela enzima glicoquinase. Pergunta: quantas moléculas de ATP são formadas no total para cada molécula de glicose completamente oxidada? Resposta correta: 38. Pergunta: qual é o principal local de produção de ATP na célula? Resposta correta: mitocôndria. Pergunta: o que é a glicólise anaeróbica? Resposta correta: degradação da glicose na ausência de oxigênio. Metabolismo lipídico. Pergunta: qual é a principal função dos quilomicrons?
Resposta correta: transportar lipídios do trato gastrointestinal para o sangue. Pergunta: qual é o principal local de síntese de triglicerídeos a partir de carboidratos em excesso? Resposta correta: fígado. Pergunta: qual hormônio tem um efeito poupador de gordura? Resposta correta: insulina. Pergunta: qual é a principal função do colesterol no corpo? Resposta correta: ser um componente estrutural das membranas celulares. Pergunta: qual lipoproteína é considerada protetora contra a aterosclerose? Resposta correta: HDL. Metabolismo das proteínas. Pergunta: qual é a principal forma de armazenamento de aminoácidos nas células? Resposta correta: como proteínas. Pergunta: onde são produzidas a maioria das proteínas plasmáticas? Resposta correta: no fígado. Pergunta: o que acontece com os aminoácidos em excesso quando as reservas de proteínas da célula estão repletas? Resposta correta: são degradados e utilizados como energia ou armazenados como gordura ou glicogênio. Pergunta: qual hormônio aumenta a síntese de proteínas celulares e faz as proteínas teciduais aumentarem? Resposta correta: o hormônio do crescimento. Pergunta: o que é a quebra obrigatória de proteínas? Resposta correta: a degradação contínua de uma certa proporção de proteínas do corpo, mesmo na ausência de proteínas na dieta. Fígado. Pergunta: qual é a principal fonte de fluxo sanguíneo para o fígado? Resposta correta: veia porta. Pergunta: qual é uma das principais funções do fígado no metabolismo de carboidratos? Resposta correta: armazenar grandes quantidades de glicogênio. Pergunta: o que acontece com o excesso de acetil-CoA produzido no fígado durante o metabolismo de gorduras? Resposta correta: é convertido em ácido acetoacético. Pergunta: qual vitamina o fígado pode armazenar por mais tempo? Resposta correta: vitamina B12. Pergunta: na icterícia obstrutiva, qual forma de bilirrubina predomina no sangue? Resposta correta: bilirrubina conjugada, direta. Princípios gerais da função digestiva. Pergunta: qual é a função principal do plexo mioentérico, plexo de Auerbach? Resposta correta: controlar a motilidade intestinal. Pergunta: qual é o efeito geral da estimulação simpática no trato digestivo? Resposta correta: inibe a atividade do trato digestivo. Pergunta: o que são as ondas lentas no músculo liso gastrointestinal? Resposta correta: alterações lentas e ondulantes do potencial de membrana em repouso. Pergunta: qual hormônio gastrointestinal estimula a secreção de ácido gástrico? Resposta correta: gastrina.
Pergunta: como o fluxo sanguíneo gastrointestinal geralmente se relaciona com a atividade local? Resposta correta: é diretamente proporcional à atividade local. Propulsão e mistura dos alimentos no trato digestivo. Pergunta: qual é a função principal do esfíncter esofágico inferior? Resposta correta: prevenir o refluxo do conteúdo gástrico para o esôfago. Pergunta: o que é a retropulsão no estômago? Resposta correta: o movimento do conteúdo antral de volta para o corpo do estômago. Pergunta: qual hormônio inibe o esvaziamento gástrico? Resposta correta: colecistoquinina. Pergunta: qual é a velocidade média do movimento do quimo ao longo do intestino delgado? Resposta correta: 1 centímetro por minuto. Pergunta: qual é a principal função das contrações austrais no cólon? Resposta correta: propulsão e mistura do conteúdo fecal. Funções secretoras do trato digestivo. Pergunta: qual é a principal função da ptialina na saliva? Resposta correta: decompor o amido em maltose. Pergunta: quais são os 3 principais fatores que estimulam a secreção gástrica? Resposta correta: acetilcolina, gastrina e histamina. Pergunta: qual hormônio estimula principalmente a secreção de bicarbonato pelo pâncreas? Resposta correta: secretina.